Na última quinta-feira, dia 9, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, o deputado Felipe Mota disse, com uma lista de nomes de pessoas com cargos comissionados no governo do Estado, que a Ceará-Prev, uma fundação criada para cuidar de uma parte da previdência dos servidores do governo cearense, estava servindo como cabide de emprego. Vamos relembrar o fato, ouvindo o que disse o deputado Felipe Mota. Agora eu fico revoltado quando eu vejo um esforço de um lado e um cabide de emprego do outro. Quando vejo sendo feito um esforço pela Assembleia Legislativa, pelos senhores deputados, e quando vejo deputados estaduais da base do governo não saberem que existe um empreguismo, um cabide de emprego na Ceará-Prev. Estava eu no restaurante Triângulo ontem, quando um advogado chega para mim e diz: deputado, eu não voto no partido de Vossa Excelência, mas concordo 100% com os discursos técnicos que Vossa Excelência faz. Quando Vossa Excelência diz que a máquina tem que estar preparada para trabalhar para a máquina pública, para as pessoas que vão receber lá na ponta o serviço, e não para grupos políticos. Tenho certeza que o líder do governo e nenhum dos deputados da base do governo que aqui estão sabem que o empreguismo na Ceará-Prev está comendo de esmola. É filho de político, é filho de aliado político, e tenho certeza que nem os deputados da base do governo têm o que está acontecendo na Ceará-Prev. E essa lista vai estar aqui para quem quiser uma cópia, para levar para o secretário de governo. A pergunta que eu faço: de um lado, querem construir uma solução, do outro, o empreguismo e a irresponsabilidade com cargos públicos que nem os senhores deputados devem ter a quantidade de indicação que tem nessa lista aqui da Ceará-Prev. Salário de R$9.000 para quem ganhava no município bem pequenininho, como Iracema, R$2.000. A coisa está séria. Quando eu trago esse tipo de assunto para a Assembleia, eu trago com tristeza. Porque isso aqui é a prova da irresponsabilidade, da entrega de um serviço de qualidade a quem espera na ponta. Bom, a Previdência do Estado, como de resto de vários outros estados, a nossa é deficitária e muito deficitária. Também está aí uma das razões, o empreguismo que se tem. São pessoas ganhando do sistema previdenciário sem ter contribuído com nenhum percentual ao longo dos últimos anos para conseguir uma aposentadoria. O deputado mostrou uma pequena relação de empregados, pequena, porque ele mostrou apenas uma página. E eu estou aqui com mais de 10 páginas, mais de 10 páginas. Não deu para tirar tudo, porque é muito papel. Então, aqui eu tenho uma soma de 457 empregados, todos com cargos comissionados. O presidente ganha R$ 15.021,54.
e uma infinidade de outras pessoas ganhando uma remuneração ou um salário de pouco mais de R$ 9.000, quase R$ 10.000. Outros tantos com 7.000 e tantos reais, R$ 6.000, R$ 5.000. Não é um cabide de emprego qualquer, é um cabide de emprego de luxo. Mas veja bem, a empresa tem apenas uma parte desses empregados que conferimos no portal da transparência, o pessoal terceirizado da empresa, de uma só empresa, chega a 457 empregados, como eu acabei de dizer. Todos sem concurso, pois são terceirizados num contrato que a Ceará-Prev tem com a empresa Servinac Soluções Corporativas Limitada. Qualquer pessoa pode utilizar esse nome, Servinac Soluções Corporativas Limitada, vai lá no portal da transparência, tem lá um localzinho que você põe o nome da empresa contratada e vai sair o contrato e todos os empregados da empresa. É um saco você acompanhar isso, mas é importante que acompanhe para você saber como é gasto o dinheiro do Estado. Pois bem, essa Servinac Solução, que tem esse contrato com a Ceará-Prev, e quem comanda a Ceará-Prev é o ex-prefeito do município de Iracema, onde foi acusado por representante do Ministério Público Estadual, acusado formalmente como nepotista, o senhor José Juarez Diógenes Tavares. José Juarez Diógenes Tavares é o presidente da Ceará-Prev. Ele foi nomeado no ano passado pelo governador Eumano de Freitas, tem um salário de pouco mais de R$ 15.000, como eu citei agora há pouco. Enquanto prefeito, ele foi prefeito por 2 mandatos lá no município de Iracema. Enquanto prefeito, o Ministério Público propôs uma ação para obrigá-lo a demitir familiares, porque estava sendo nepotista. O valor global atual do contrato de terceirização entre a Ceará-Prev e a empresa Servinac Soluções Corporativas Limitada é de R$9.661.682,04. É bom o cearense dar uma visita vez por outra lá, fazer uma visita vez por outra ao portal da transparência. Você pega o nome de uma empresa e, de repente, você se defronta com alguns estardalhaços. Quer dizer, esse contrato de terceirização só para a Ceará-Prev. A Ceará-Prev não cuida de toda a Previdência, ela cuida de uma parte da Previdência, da Previdência dos servidores civis. Da Previdência dos servidores civis. Os militares estão noutra fundação. Acompanhe, veja o portal da transparência, é importante. Assim você sabe como o Estado gasta facilmente o dinheiro que arrecada. A deputada doutora Silvana disse ontem na Assembleia Legislativa que o problema da saúde é de gerência, de administração. Ela diz que não falta dinheiro e citou como exemplo os gastos desnecessários em hospitais públicos no Ceará. Ela citou exemplos da falta de gerência constatados, segundo ela, por ela própria. Vamos ouvi-la.
E tenho convicção que, se nós não seguirmos um protocolo de cobrança em eficiência na saúde, você pode derramar, deputado Marcos Sobreira, rios de dinheiro e não consegue resolver a saúde. Um projeto que cobra eficiência. E quando você cobra eficiência, se você não tiver uma contrapartida de punição, nunca nós vamos resolver. Porque eu já presenciei curativos feitos, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que poderia ser outro hospital, no Instituto Dr. José Frota, que num curativo, um atendente de enfermagem gastou 6 tubos de pomada. Eu sou dermatologista e sei que não tinha a menor necessidade daquilo. Ah, mas por que fez isso? Era para melhorar o paciente? Não, é porque não é dinheiro seu, é porque acha que vai fazer o melhor para o paciente, não tem qualificação suficiente para entender que é para fazer uma pequena camada. Esse que está no leito, beleza, graças a Deus, conseguimos vencer a regulação, estava ali, conseguiu, o paciente foi regulado direitinho, foi recebido, e o paciente vai ficar quanto tempo internado? Ad infinito? O paciente pode ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses. E a deputada Silvana está tirando isso de dados oficiais. Eu estou tirando, porque solicitei em requerimento e ainda não chegou às minhas mãos, que é exatamente o tempo de permanência médio de uma internação clínica hospitalar no sistema público de saúde, e ainda o requerimento foi aprovado, mas nada chegou às nossas mãos. Por que será que o paciente do internamento clínico, por exemplo, ou do internamento cirúrgico, está passando tanto tempo internado? Será que é porque quanto mais tempo ele fica, não é um paciente novo e está dando menos trabalho para a equipe que o recebe? E eu estou acusando a equipe? Não, eu estou cobrando que nós coloquemos no papel tudo o que é de dinheiro público precisa ser fiscalizado e acompanhado com transparência. O paciente chega a esperar 15 dias a execução de uma tomografia. 30 dias internado, esperando uma ressonância magnética. Depois que você entra no hospital, não existe mais cobrança. Tanto faz você esperar num leito de emergência no HGF, 1, 2, 3, 4, 5, 12 horas, 13, 14, 16 horas, e o leito lá em cima desocupado. Existe ainda os donos dos leitos, médicos que são donos de leitos. E o que é isso, deputado Guilherme Bismarck? É aquele serviço que o doutor, o chefão diz, esses leitos aqui, 6 leitos, o médico diz, esses 10 leitos aqui é, por exemplo, do serviço de urologia. Mas aí tem 3 leitos desocupados, mas, não está na hora de eu receber, o chefão, o serviço não quer receber, mas também não aceita emprestar o leito para outro serviço. Executar um projeto que a secretária diga, eu vou cobrar e vou punir quem não executar este beabá. Eu participei com o doutor Cabeto em visita, assim que ele assumiu a Secretaria de Saúde, nós saímos leito por leito na emergência do HGF, identificando o paciente que precisava estar ali e o paciente que não precisava estar ali. Estamos empurrando dinheiro na saúde e precisamos empurrar mais dinheiro na saúde. A saúde precisa de mais dinheiro, mudar as leis lá de cima para destinar mais recursos para a saúde. Mas se destinar, mas não cobrar, nem tiver nenhum responsável pelo tempo de internamento do paciente, ninguém é responsável. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado examina hoje um projeto de lei que autoriza a abertura de cassinos no território brasileiro. Ontem, do plenário do Senado, o cearense Eduardo Girão fez um apelo aos seus colegas senadores para que não aprovem o projeto,
não aprovem já na Comissão de Constituição e Justiça para evitar que ele sequer vá a plenário. O assunto é muito polêmico e motivou ontem vários pronunciamentos numa sessão não deliberativa do Senado. Vamos ouvir parte do que disse o senador Eduardo Girão. O Silas Malafaia fez um vídeo fortíssimo chamando a responsabilidade do Senado brasileiro nesse momento dramático da nação. Trata-se da votação do PL 2234/22, que visa a legalização da jogatina no Brasil e que deixa as famílias, defensores da vida, contra a lavagem de dinheiro, contra a corrupção, muito preocupados. Desde 1991, quando começou a tramitar o PL 442 na Câmara dos Deputados, que o poderoso lobby dos jogos de azar vem fazendo muita pressão, inclusive no Congresso Nacional, principalmente, com parlamentares, só que sem sucesso nesses últimos 30 anos, senador Cleitinho. Porque, graças a Deus, tanto a Câmara como o Senado nunca deixou de estar em sintonia com a grande maioria do povo brasileiro, que sempre rejeitou os jogos de azar. O brasileiro é contra, porque sabe o que é ter um viciado em casa, um familiar que perde tudo, o endividamento chega no teto, ele perde o emprego, perde o casamento, perde a família e perde a vida, porque acaba atentando contra o maior bem que Deus nos deu, que é a vida. Nenhum dos argumentos favoráveis, senhor presidente, nenhum, apresentados pelo lobby, resiste a um bom debate técnico. Por isso que a realização de audiências públicas, como a única que ocorreu na CCJ, isso aqui é um assunto que tem que ter 10, 20 audiências públicas. Só teve uma na CCJ na semana passada, com especialistas de um lado e do outro, foi importante para desmistificar algumas informações aparentemente positivas, mas que não se sustentam. A jogatina, bingo, cassino, não traz emprego, falácia, está aqui os dados, não traz nova receita, vai canibalizar o comércio e não traz turismo. Está funcionando uma CPI na casa para investigar desvios, manipulação de resultados, corrupção com modalidade nas apostas esportivas, que nós votamos há 6 meses. Olha que loucura. Recentemente regulamentada pelo Congresso, mais conhecido como as bets. Senador Humberto Costa, já começam a aparecer estudos mostrando o comprometimento dos recursos do Bolsa Família. Sabe quanto? Datafolha. R$100 do brasileiro já comprometido com casa de aposta. É uma tragédia que a gente está vendo a pontinha do iceberg agora, mas em pouco tempo a gente sabe do estrago que é feito, do drama social. Em praticamente todos os países onde o jogo já foi liberado, ocorreu um aumento de taxas de criminalidade, principalmente de furtos, busca de dinheiro para atender a compulsão, fraudes pela compulsão do jogo ou mesmo para pagar as dívidas contraídas. O primeiro dos argumentos dos magnatas, porque esse projeto é feito para magnata, eu chamo a atenção. Outra falácia diz respeito à indústria do turismo. Se existe um país com enormes e diversificados potenciais turísticos, é o Brasil, com suas belezas naturais, um povo hospitaleiro e tudo de bom. Isso sem contar com o grande risco do incremento do chamado turismo negativo, relacionado à prostituição, pedofilia e drogas, que esse tipo de coisa, porque muitas vezes vem junto com o jogo tráfico de droga, tráfico de arma e uma série de coisas ruins. Altos custos sociais com a fiscalização, segurança, saúde, porque a cada dólar arrecadado
com a tributação de cassino e bingo, gasta 3 com doença mental, com problema de segurança pública, com fiscalização. É importante que a gente saiba que o jogo ilegal continua e muitas vezes é ampliado. Então cai aquele argumento, já existe jogo acontecendo, vamos legalizar. Muito pelo contrário, aumenta. A Federação Nacional dos Policiais Federais, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais, COAF, PGR, já demonstraram em vários relatórios e notas técnicas que a jogatina legalizada é a grande porta de aberta para sonegação, evasão de receita e principalmente lavagem do dinheiro sujo oriundo do tráfico e da corrupção. O texto do PL cria CID Jogos, com alíquota generosa de 17% sobre as apostas. É um percentual inferior ao cobrado de muitos produtos, combustível e energia elétrica, por exemplo. Poderemos vir a ter mais de 60 cassinos, 500 bingos e milhares de pontos de jogo do bicho espalhados por todos os lugares, atraindo o dinheiro do pão, do feijão do trabalhador, que vai para o jogo atraído pela felicidade de acesso brutal a uma propaganda enganosa que vai ficar rico. Apesar de tudo isso, o PL ignora a gravíssima questão da ludopatia. Estatísticas mundiais apontam que em países com jogos de azar liberados, entre 1% e 5% da população torna-se um ludopata. Isso no Brasil significa ter entre 2,5 e 10 milhões de viciados. Já temos problema demais, para que esse? O deputado estadual Sargento Reginaldo foi mais enfático no seu pronunciamento de ontem, responsabilizando diretamente o governador Eumano de Freitas pelo elevado grau de insegurança no Estado. Ouçamos um trecho da fala do deputado. 1 ano e 5 meses da gestão Eumano de Freitas. Segurança pública. A escalada da criminalidade no Estado de Ceará. O descontrole da segurança pública estadual no combate às facções criminosas, no combate aos crimes organizados e agora no combate a algo grave, deputado Aloysio, que sabe do que eu estou falando. A volta do crime de pistolagem. A volta de uma época que parecia estar sepultada no Estado de Ceará. Políticos sendo assassinados. E nós não podemos colocar isso na conta de facção criminosa. Facção criminosa está envolvida com narcotráfico, em guerras de território e até estão já entrando para a via pública porque tem patrocinado campanhas de políticos e isso foi o próprio Ministério Público quem investigou. Mas nós estamos falando de algo específico. A maioria, se não a totalidade dos políticos assassinados do ano passado para cá, eram todos políticos de oposição, meu ou amigo, quase todos. Então nós estamos em duas situações específicas. O crime organizado, a guerra de facções, que continua tirando vida de policiais. Esse final de semana, tivemos o assassinato de um policial na Vila Velha, comemorando seu aniversário, assistindo um jogo de futebol, no barzinho próximo à sua casa. Mais um policial assassinado barbaramente. Semana passada, mais um corpo sem cabeça encontrado na Vila do Mar. E aí, a matéria do jornal destaca o abril mais violento desde 2020. O mês de abril mais violento desde 2020. Eu pergunto a Vossa Excelência, senhor governador do Estado de Ceará, Eumano Freitas. O senhor quer entrar para a história com a pecha do governador que colecionou mortes? É isso? O colecionador de mortes? É o que Vossa Excelência está querendo para o seu currículo político? Eu acredito que Vossa Excelência
estaria fazendo muito melhor seu papel de homem público aqui. Talvez não deveria ter saído dessa casa. Qual foi a resposta dada até agora? Nada. Elucidação de crime de um vereador de Horizonte de 2 anos. Ainda não foi feito. Mas eu vou repetir aqui, não é pessoal. No dia que o ex-assessor do líder do governo foi assassinado, houve uma força-tarefa para dar resposta. É seletivo? É seletivo isso? Então só se elucida crimes quando é do interesse do governo? Então só a força-tarefa quando é do interesse do governo? Então quando um policial morre, não é de interesse do governador? Procurem as redes sociais do governador Eumano agora. Eu desafio a encontrar uma nota de pesar pela morte do vereador do Crato, pela morte do policial esse final de semana. Tivesse elementos concretos, hoje, que a legislação nos amparasse e essa casa fizesse sua parte, nesse momento, governador Eumano era para estar sendo vítima, aliás, era para estar sendo objeto de um pedido de impeachment nessa casa. É inadmissível, inadmissível, que nós tenhamos resultados tão bárbaros e o governador esteja completamente omisso. O prefeito José Sarto está nestes momentos finais do seu governo, porque o mandato dele termina no dia 31 de dezembro, está sofrendo uma forte oposição da Câmara Municipal de Fortaleza. Embora a sua base de apoio, o número de vereadores que o apoia, seja maior que o número de vereadores da oposição. Ontem, o vereador Júlio Brise foi contundente na sua crítica ao governo municipal quanto à limpeza da cidade. Vamos ouvir. A prefeitura fez um evento para chamar de Fortaleza Limpa, que foi justamente, eu tive o cuidado de pegar a divulgação para ver o que era. Ela está pegando o que ela já faz, colocando um nome, dando uma cor e dizendo que é um novo programa para a cidade, como se fosse um esforço para limpar a cidade, e eu fico triste, porque nada mais é do que uma ação de marketing. Porque devem ter visto nas pesquisas que a limpeza pública, o lixo que toma conta da cidade é negativo para o prefeito e tentaram dar uma resposta de marketing para isso. Mas infelizmente não é uma resposta real. Fazer um evento daquele tamanho, um palco gigantesco, mobilizando a máquina da prefeitura para lançar uma coisa que ela já faz. Mandaram a proposta da taxa do lixo e um outro programa chamado Mais Fortaleza, alguma coisa assim que ninguém mais nem escuta falar, porque era fake. Lereado, migué, H, e agora estão de novo com esse H, faltando poucos meses para a eleição. Não fizeram. E outra, esse recurso que está entrando da taxa do lixo não está sendo gasto, e eu já fiz um ofício pedindo e a resposta sobre isso, não tenho como de praxe da prefeitura, ela esconde as coisas, esconde a informação, não responde ofício, não é transparente, não tenho resposta ainda, mas esse recurso da taxa do lixo, visivelmente, não está sendo utilizado para aumentar a coleta de lixo. A gente viu mais um dia de chuva absurda na cidade, 110 milímetros, uma chuva grande, mas não foi a última. Não foi a primeira e não vai ser a última grande chuva em Fortaleza. E o que é que a prefeitura está fazendo para se preparar para isso? Lixo boiando, áreas todas da cidade, Genibaú, Conjunto Ceará, vários bairros da cidade, casas invadidas pela água, famílias que perderam tudo. Essa é a realidade da prefeitura. O marqueteiro já faz um tempo, não é de agora, já tem um tempo, tomou conta da gestão, pega pesquisa, vê o que está ruim, lança um programa de marketing, bota o pessoal para repetir, só que a vida real é outra. E o povo está vendo o sofrimento. Assim como agora o Ministério Público está pedindo para essa gestão da prefeitura explicar por que é que reduziu a frota de ônibus, que é o que vemos batendo aqui toda semana.
Por que o prefeito mandou reduzir a frota de ônibus, causando todo esse sofrimento para o povo de Fortaleza de propósito? Então, o Sarto é um prefeito malvado, ele não está preocupado com o povo, ele não sente a dor que o povo sente, ele não anda no meio do povo de Fortaleza, a não ser em ambiente controlado, quando vai inaugurar algum evento e tem lá as pessoas tirando o pessoal do caminho para ele poder passar, como se fosse alguma coisa superior, alguma coisa que talvez ele ache que seja e não é. Então, eu sinto muito que o nosso povo, a nossa cidade, esteja passando por um período tão ruim de gestão pública, tão desconectado com o sentimento e com a necessidade do povo de Fortaleza. Isso prejudica muito. E a cidade não pode... Para concluir, vereador. A cidade não pode continuar com esse descaso administrativo. No mesmo tom, logo em seguida, foi o discurso do vereador Léo Couto. Léo Couto era um dos apoiadores do prefeito José Sarto. Ouçamos o que ele disse. Candidato, pré-candidato, Evandro Leitão, vereador Eudes, comentou, criticou sobre a questão da taxa do lixo da nossa cidade. Fez uma simples pergunta também para a população, que a gente se faz aqui também todo dia. O que é que mudou com a taxa do lixo, vereador Eudes? São mais de 100 milhões de expectativas de recursos com essa taxa que foi criada. O presidente da Assembleia, pré-candidato Evandro, falou numa possível vitória da revogação da taxa, é a que a gente vem conversando. A nosso ver, uma taxa irregular, imoral, impopular, desnecessária. Haja vista, vereador Eudes, que nós temos a taxa do lixo, nós temos o consórcio aqui de capinação e caiação, que também é derivado da taxa do lixo. São mais de 233 milhões de reais, vereador Eudes, que a gente denunciou um aumento de 2018 para 2023 de mais de 90 milhões nesse consórcio, com as mesmas empresas ganhadoras, e eu não vi ninguém da base, nenhum líder do prefeito subir ali na tribuna para defender ou explicar o porquê desse aumento de 90 milhões de reais. E nós temos o contrato com a Marquise de limpeza da nossa cidade. E a cidade continua suja. Então eu não entendi a revolta do prefeito Sarto, porque um pré-candidato falou, como vários outros, que iam, caso ganhe a eleição, revogar a taxa do lixo. Eu fiquei impressionado, mas isso é o reflexo da gestão, vereador Eudes, impressionado realmente, com o secretário Samuel Dias, um secretário altamente preparado. Depois das chuvas torrenciais que nós tivemos ontem, chuva de mais ou menos aí vários vídeos de 1,5 metro, inundando as casas, inundando os bens da população, pessoas correndo risco de vida, e o secretário Samuel vai fazer um vídeo em uma rua, como se tivesse tudo bem, como se tivesse as mil maravilhas, fazendo antes e o depois. Vai falar isso aí, secretário, para a periferia das nossas cidades. Vai lá no Dom Lustosa, lá no Quintino Cunha, vai lá no Bom Jardim, secretário, fazer um vídeo dizendo que está tudo às mil maravilhas. Vai lá no Vila União, do meu amigo Germano Rimé, dizer que está tudo às mil maravilhas, que as chuvas estão a beleza. Como é que um secretário de infraestrutura, depois de uma chuva torrencial daquela, da situação que nós passamos ontem, hoje vai ser de novo, vereador Eudes, tivemos a chuva madrugada também. Para concluir, vereador. Para concluir, vai em uma rua, de várias outras, dizer como se tivesse tudo bem. É brincadeira com a cara da população fortalezense. É único e exclusivamente o reflexo dessa gestão, a quarta pior do país. Bom, mas o que mais chamou a atenção na sessão de ontem da Câmara Municipal de Fortaleza não foram os discursos dos vereadores que nós mostramos aí, parte deles, do Júlio Brise e do Léo Couto. Léo era aliado do prefeito Sarto, hoje não o é mais, está na oposição. Mas o que chamou a atenção, repito, foi o pronunciamento do vereador Adail Júnior. Adail Júnior, até bem pouco,
era o mais ferrenho defensor do prefeito lá na Câmara Municipal. Qualquer crítica que alguns dos vereadores fizessem ao prefeito, Adail estava de pronto, às vezes até antes mesmo do líder do prefeito. O Adail saía em defesa do prefeito. Ontem, porém, esse mesmo Adail mostrou estar na oposição, sem ser oposição, e ele faz questão de dizer que não é oposição. Mas ouçamos o discurso dele, ou parte do discurso dele. O pronome do vereador Carlos Mesquita beneficiará, será beneficiado no Genibaú. Aí eu rapidinho, rapaz, não vamos falar dos bairros que eu tenho orgulho de ser mais votado, não. Está dizendo aqui, vereador Carlos Mesquita, que não foi feito. Vossa Excelência disse que, entre aspas, ainda não foi feito nada no Genibaú. Porque se tivesse feito alguma coisa, Vossa Excelência vinha na tribuna dizer que foi feito. Mas Vossa Excelência usou o termo, no futuro, beneficiará 64 vias dos bairros, incluindo a Rua Moçambique e não sei o que. Aí Genibaú será beneficiado. Mas me diga o passado. Me diga os 3 anos. E 3 meses. Fora a Areninha. Aí rapidinho nos bastidores. Não vem negócio de me fazer gado em cima de mim, não. Eu não como gado de ninguém, não. Não vem, não. Eu quero saber o que é que foi feito, Sainf. O que é que foi feito? É o que vai fazer ainda, beneficiará, só beneficiará quando fizer, meu irmão. Você vê o Samuel Dias lá, já foi eu, o Samuel e o secretário de saúde, Galeno Taumaturgo, aonde o Samuel saiu lá, 3 demandas que eu estou implorando, pedindo pelo amor de Deus para fazer. 3, todas 3 no bairro Genibaú, aliás, no bairro Dom Lustosa. Todas 3. É a conclusão dessa ponte que está parada, continua parada. A ponte. Continua parada. Estão dizendo que estão fazendo obra, não sei para onde. Aí o SAR já autorizou o doutor Samuel Dias a fazer a 2ª etapa do canal Dom Lustosa. Até hoje eu cobro esse estudo. Se não fizeram o estudo, vai fazer a obra. Aí, Cleito feito lá. Nós fizemos o quê no Genibaú? Uma reforma do Areninha. Depois de eu ter vindo na tribuna aqui, ter brigado, ter falado, ter esperneado. E vou continuar esperneando. Dou aqui doer, compadre. Pode botar as onde de ouvido. Quando tiver esse microfone aqui, pelo menos até o final desse ano eu venho falar aqui a verdade. Bom, o vereador Adail, esse vereador que eu relatei agora há pouco, era um ferrenho defensor do prefeito José Sarto. Ele ficou aborrecido num determinado momento e, no mês passado, fez um pronunciamento contundente. E o prefeito ligou para ele, convidando-o para uma conversa lá no gabinete, no Palácio do Bispo, no Paço Municipal. Adail foi, e a conversa foi demorada. Segundo ele relatou para alguns colegas, que foi muito boa a conversa. O prefeito chegou a ligar para alguns secretários, para o Samuel principalmente, e botou no telefone ali no Viva Voz, disse, cadê a ponte? O Samuel disse que estava parada por causa da chuva. Aí o prefeito, mas a chuva não já parou há muito tempo? Não, mas não, houve uma desculpa, ele disse, eu quero a continuidade dessa obra imediatamente. Assim, senhor, pois não. Bom, e outros assuntos desse naipe. Adail saiu se dizendo satisfeito, porém cético. E disse para as pessoas, bom, vou dar um crédito de confiança, mas não acredito. Vou dar 15 dias, esperar 15 dias. Os 15 dias terminaram. E por isso é que ele, naturalmente, falou isso ontem e está prometendo volta à tribuna para falar a verdade. Não sei que
Que verdade? Não sei porquê, se ele falseou alguma verdade ou se ele omitiu. Vamos aguardar que verdade vai ser essa. O certo é que o prefeito realmente está sofrendo uma grande oposição na Câmara Municipal. A quase totalidade dos vereadores está insatisfeita com ele. Há quem diga até que nem o líder dele, prefeito, na Câmara, tem tido oportunidade de conversar com ele. Como Carlos Mesquita, o ex-líder, nunca conversou com o prefeito sobre os assuntos de interesse da administração na Câmara Municipal. Essa situação crítica já chegou ao comando do PDT municipal. O PDT municipal tem o apoio do PDT nacional para fazer uma campanha que possa dar um segundo mandato ao prefeito Sarto, reeleger o prefeito Sarto. Mas, como a situação está hoje na Câmara, é um ambiente muito delicado. O próprio vereador Adail não esconde de ninguém que alguém chegou a dizer que a base política de apoio ao prefeito nesta eleição vai ter aproximadamente uns 300 candidatos à Câmara Municipal. Realmente, os partidos que estão apoiando o prefeito têm o maior número de candidatos à Câmara Municipal. E porque tem 300 candidatos a vereador, alguém chegou a dizer que são, justificando que o prefeito terá muito pouco tempo, ou terá pouco tempo no espaço da propaganda eleitoral no rádio e na televisão, porque embora ele tenha muitos partidos apoiando a sua reeleição, esses partidos não têm muitos deputados na Câmara Federal e a divisão do tempo da propaganda eleitoral está diretamente relacionada proporcionalmente ao número de deputados que o partido elegeu na última eleição. O prefeito deve ter 1 minuto só de propaganda eleitoral no rádio e na televisão, enquanto o seu principal adversário vai ter 4 minutos, o segundo principal adversário tem lá 3 minutos, o outro 2 minutos e ele tem apenas 1 minuto. Pois bem, por conta desse grande número de candidatos a vereador, alguém disse, bom, ele não tem tempo de televisão, mas tem 300 soldados para acompanhá-lo na campanha. E um outro, o Adail próprio diz, desses 300, ele não tem 30 acompanhando-o. O PDT está atento a essa situação. Com este comentário, nós estamos encerrando a nossa participação de hoje, no primeiro bloco de informações, aqui na TV da Transparência. Continuem conosco, porque já já teremos novas informações. Obrigado.